Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro, desta quinta semana do tempo da Quaresma, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Programa Ponto de Encontro, que é esta revista semanal com as notícias, a vida, o que acontece na nossa Diocese, nas paróquias e comunidades. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai saber um pouco mais sobre o Dia ANEC das Escolas Católicas, da Associação das Escolas Católicas. Nós vamos falar também sobre o início dos encontros da economia de Francisco. Vamos trazer o Conselho Diocesano de Pastoral. Além disso, nós vamos falar sobre o calendário diocesano de pastoral. Vamos dedicar todo o segundo bloco do nosso programa para falar sobre a visita das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus aqui na nossa diocese. No sábado, 16 de março, no Centro Diocesano de Formação Pastoral, aconteceu o primeiro encontro do Conselho Diocesano de Pastoral. Confira! Na manhã do sábado, 16 de março, no Centro Diocesano de Formação Pastoral, aconteceu o primeiro encontro do ano do Conselho de Pastoral da Diocese de Caxias do Sul. Mais de 80 pessoas das diversas regiões de pastoral, movimentos pastorais e a própria coordenação diocesana estiveram reunidos para fazer memória da assembleia realizada em dezembro de 2023 e apontar linhas de ação a partir das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, da CNBB. A atividade iniciou com a leitura orante da Palavra de Deus a partir do Evangelho do quinto domingo da Quaresma. Na sequência, o coordenador de pastoral, o Padre Leonardo Inácio Pereira, provocou: por onde vamos caminhar em 2024? Assim buscou situar os participantes sobre onde estamos, pontuando as atuais diretrizes, o processo do Sínodo dos Bispos e o Plano Diocesano de Pastoral. Padre Leonardo apresentou o processo de construção das próximas diretrizes gerais, cujo texto prévio será apresentado aos bispos na Assembleia Geral do mês de abril. Ele recordou que as linhas de ação da Igreja no Brasil serão construídas a partir da imagem da tenda apresentada no livro do profeta Isaías, baseadas em 3 linhas: escutar o nosso tempo, conversão pastoral e missão. De acordo com ele, a Igreja quer ajudar os católicos a passar da metodologia fazer, acreditar e pertencer para o pertencer, acreditar e fazer. Tudo isso no contexto da preparação para o Jubileu de 2025. Subdivididos em grupos por região de pastoral, a partir da provocação feita na Assembleia Diocesana de Pastoral em dezembro do ano passado, os participantes apontaram as prioridades para organizar a ação das paróquias e comunidades. O material completo pode ser conferido no site www.diocesedecaxias.org.br. Também no sábado, 16 de março, no Seminário Nossa Senhora Aparecida, foi realizado o primeiro encontro de uma série de 5 momentos para falar sobre o ensino social do Papa Francisco, intitulado Economia de Francisco. A Diocese de Caxias do Sul deu início no sábado, 16 de março, ao ciclo formativo Economia de Francisco, encontros sobre o ensino social do Papa Francisco. A atividade no Seminário Aparecida reuniu mais de 60 pessoas para refletir sobre o tema Pacto Educativo Global, Mudança de Mentalidade, Cremos na Educação Integral, assessorada pelo professor doutor Laurício Nilman. Alicerçado na doutrina social da Igreja, o itinerário é formado por 5 encontros de março a julho de 2024, com temáticas a partir do que é proposto pelo Papa Francisco para uma economia que traz vida e não morte, que é inclusiva e não exclusiva, humana e não desumanizadora, que cuida do meio ambiente e não o despoja. A atividade contou com a presença do bispo diocesano Dom José Gislon, que encorajou os participantes a buscarem formas criativas para anunciar o Evangelho em comunhão com a Igreja no Brasil e com o Papa Francisco nos caminhos da sinodalidade. Os encontros são realizados em sábados, uma vez ao mês, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde, conforme cronograma que está no site da Diocese. O valor para participar de cada etapa é de R$ 70, com as refeições inclusas, além da certificação via Universidade de Caxias do Sul para quem alcançar 75% de presença. A inscrição pode ser feita no início de cada encontro. Também no sábado, na Catedral Diocesana e no Colégio São José, aconteceu o Dia ANEC das Escolas de Inspiração Católica, que se unem para trocar experiências, para fortalecer os laços também
com a comunidade educacional católica. O tradicional Dia ANEC foi realizado em 2024, no sábado 16 de março, em Caxias do Sul, reunindo equipes diretivas e professores das escolas de inspiração católica. Organizado pela Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, a ANEC, o evento aconteceu em 2 momentos. No início da manhã, a Catedral Diocesana de Caxias do Sul, Paróquia Santa Teresa d'Ávila, ficou repleta de educadores que participaram da missa presidida pelo bispo diocesano, Dom José Gislon. Logo depois, no Colégio São José, aconteceu um momento de reflexão, diálogo e formação com o doutor em Sociologia, professor Ricardo Maris. O DIANEC proporciona não apenas trocas de conhecimento e experiências, mas também fortalece os laços da comunidade educacional católica, reafirmando seu compromisso com uma educação de qualidade social e com valores humanos. A atividade contou com o apoio da Pastoral da Educação da Diocese de Caxias do Sul. E a Diocese de Caxias do Sul apresentou nesta semana o seu calendário diocesano de pastoral, com as datas de toda a organização pastoral da Diocese. A Coordenação de Pastoral da Diocese de Caxias publicou, na terça-feira, 19 de março, o seu calendário 2024. No material estão as datas diocesanas de reuniões, assembleias e atividades nos âmbitos das regiões de pastoral, do Regional Sul 3 e da própria Igreja no Brasil, além das ações pastorais e de movimentos da Igreja local. O material já foi impresso e entregue aos padres e paróquias, sendo que ainda restam exemplares junto à Coordenação de Pastoral no Centro Diocesano de Formação Pastoral. O arquivo em PDF pode ser acessado no site www.diocesedecaxias.org.br/multimídia/downloads. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta quinta semana da Quaresma. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta quinta semana da Quaresma, pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. E nós vamos dedicar todo este segundo bloco para a visita das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus aqui na Diocese, nos dias 17, 18 e 19 de março. Em menos de 48 horas, as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus reuniram mais de 5.000 pessoas na Diocese de Caxias do Sul. O início da peregrinação aconteceu no domingo, 17 de março, com a carreata e missa na Catedral Diocesana de Caxias do Sul. Mais de 700 pessoas participaram da celebração e a Igreja-Mãe da Diocese acolheu mais de 1.500 pessoas durante todo o tempo em que o relicário esteve no centro de Caxias do Sul. Para o pároco da Catedral, Padre Volney Vanassi, a peregrinação expressa o desejo dos jovens por uma espiritualidade mais profunda. Receber as relíquias de Santa Teresinha representa um presente muito grande. Aliás, percorrendo várias dioceses, cidades do nosso Brasil, as relíquias comemorando os 150 anos do nascimento de Santa Teresinha são um despertar para a espiritualidade desta santa tão querida, e que, doutora da Igreja, padroeira das missões da Igreja, mesmo sendo tão jovem,
vivendo até os 24 anos de vida no Carmelo, trazem presente uma vitalidade para a nossa juventude e para a igreja. Ser uma igreja em saída, ser uma igreja missionária. É interessante que nas relíquias que estão percorrendo o Brasil, está um pedaço do fêmur e partes do pé de Santa Teresinha. Isto é, aquela que desejava estar em missão, em todos os lugares. Mas no coração da igreja, encontrou o seu lugar. No coração da igreja, ser o amor. Então, ser missionário. O chamado é a missão. Segundo lugar, uma espiritualidade mais profunda, na simplicidade. Também nossos jovens querem algo mais profundo, que supere a superficialidade das coisas do tempo de hoje, que sejamos mais do céu, estando aqui na terra. Santa Teresinha bem nos dizia, quero passar o meu céu fazendo bem aqui na terra. Que Santa Teresinha ilumine com a sua graça, os seus pensamentos, os seus escritos, a sua espiritualidade, nossas famílias, sua família também foi toda santificada, né? Também seus pais. Que ela abençoe nossos jovens, abençoe a nossa Igreja Diocesana com a sua intercessão. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. No final da tarde do domingo, 17 de março, a urna que contém os ossos de um fêmur e de um dos pés da carmelita francesa foi levada em carreata até o Carmelo do Menino Jesus, onde o bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, presidiu a missa. E entendi que somente o amor fazia os membros da igreja agirem. Sim, encontrei meu lugar na igreja. No coração da igreja, minha mãe, eu sou o amor. E o nosso Papa Francisco, retomando a expressão de Santa Teresinha, nos lembra que não é o coração de uma igreja triunfalista, mas o coração de uma igreja mãe, amante, servidora, humilde e misericordiosa. E esta igreja, a quem Santa Teresinha se referia como minha mãe, que recebeu a sua missão do Senhor Jesus, através do apóstolo Pedro, teve a humildade e a sabedoria de colocar-se na escuta do Senhor e acolher o sopro do Espírito Santo ao longo destes 2000 anos, para atualizar a sua missão no mundo, de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que é mãe, às vezes criticada e pouco amada por muitos de seus filhos e filhas, mas se empenha para viver a sua missão no mundo, na realidade de hoje, com suas feridas e suas cicatrizes históricas, mas sem deixar de ser mãe e protagonista na defesa da vida, dos pobres e excluídos, promotora da paz, do diálogo, da justiça e da verdade, porque carrega no seu coração a força das palavras do Senhor Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O relicário permaneceu no Carmelo até a manhã da segunda-feira, 18 de março, quando foram rezadas as laudes e celebrada a missa, além de um momento de espiritualidade a partir dos escritos de Santa Teresinha. Ao todo, mais de 500 pessoas passaram pela igreja do Carmelo. Pelas 10h30 da manhã, o carro que leva a urna iniciou o seu deslocamento para Bento Gonçalves. Na entrada da cidade, um caminhão do Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Municipal e o Departamento Municipal de Trânsito, seguido pelos festeiros da 146ª Festa de Santo Antônio, levaram o relicário até o Santuário Santo Antônio. A urna é acompanhada de perto pelos freis carmelitas da província da região sul do Brasil. O provincial, Frei Everton Machado, exprime a alegria de levar a devoção desta grande santa que amou muito a Jesus pelos 3 estados da região sul. Saber que Santa Teresa de Jesus
é com certeza uma das grandes mestras espirituais de Santa Teresinha, e que certamente ela aprendeu, né, nessa escola do Carmelo, essa intimidade que vivia Santa Teresa, e ela soube acolher e também desenvolver aí o seu caminho espiritual, a sua pequena via. Então Teresinha acolhe a riqueza, a tradição do Carmelo, deixado por Santa Teresa e São João da Cruz, mas também ela descobre o seu caminho, a sua pequena via. Certamente nós temos aqui duas grandes santas que, aliás, são doutoras da Igreja e que a Igreja tem um carinho, um apreço muito especial, e elas intercedem agora sobre a cidade, sobre a Diocese de Caxias do Sul. Esse momento da peregrinação das relíquias de Santa Teresinha ajuda as irmãs a revigorar a sua vocação, e também a gente acredita que esta peregrinação ela ajuda num despertar vocacional, e a gente acredita que também vai suscitar no coração das jovens o desejo de seguir a Cristo mais de perto na vida religiosa e também na vida carmelitana. Ao longo da segunda-feira foram celebradas 3 missas, ao meio-dia, às 6 da tarde e às 8 da noite, sendo esta última a Missa da Juventude, contando com grande participação dos jovens das cidades que compõem a região de Pastoral. De acordo com a equipe de segurança e vigilância da paróquia, mais de 3.000 pessoas passaram pelo Santuário Santo Antônio. A despedida das relíquias de Santa Teresinha aconteceu às 6 da manhã da terça-feira, 19 de março. A partir de agora, o relicário segue para o estado de Santa Catarina. Nós nos encontramos aqui escutando a palavra de Deus. Santa Teresinha escutou, leu muitas vezes a palavra de Deus, e ela foi se apaixonando cada vez mais por nosso Senhor Jesus Cristo. Como Ele é bom, como Ele faz bem. Eu quero anunciá-lo para todo mundo. Eu quero que todas as pessoas tenham a mesma alegria. Eu gostaria que toda a humanidade pudesse provar dessa bênção que é o Senhor na nossa vida. Definir-se, aceitar, encontrar em Jesus Cristo um grande amigo que não nos deixa perder de vista a salvação e a redenção. Padroeira das missões, ela também quer, mesmo ficando dentro do Carmelo, ela quer que todo mundo experimente a grande obra redentora do Senhor, um Cristo completo. E ela é agitada porque ela gostaria que fosse tudo rápido, que a pessoa entendesse da palavra de Deus e fizesse uma mudança rápida. Ela era jovem, e o jovem não gosta de esperar muito. E ela, com 24 anos, foi capaz de revolucionar a vida interna, sua vida, para estar plenamente ao serviço do Senhor. O Evangelho de ontem dizia: aquele que me serve vai estar junto comigo. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. E ela é este sinal de esperança também para o nosso tempo. Ela já morreu há tantos anos, mas é este exemplo, esta busca da vida dela que deve também nos influenciar. Queremos buscar Jesus, queremos ver Jesus. Em 2023 foram celebrados os 150 anos do nascimento de Santa Teresinha do Menino Jesus, uma religiosa carmelita francesa que morreu aos 24 anos. No ano de 2025 serão 100 anos de sua canonização. Ela foi proclamada doutora da Igreja e padroeira das missões, sem nunca ter saído do Carmelo, mas por ter oferecido a sua doença e os seus sofrimentos em oração pela evangelização em todo o mundo. Santa Teresinha, ela entrou na minha vida em 1999, no final do mês de março. Eu não lembro a data, mas eu sei que foi final do mês de março e agora fazem 25 anos. Na época, eu não era católica, eu estava em uma capela de um hospital e uma pessoa bateu no meu ombro e me deu 2 santinhos de Santa Teresinha. E eu, como não era católica, a minha tendência era deixar esses santinhos ali no banco, quando eu levantasse.
Mas ali também eu vi a delicadeza de Deus, porque as rosas que Santa Teresinha tinha eram rosas amarelas, a cor das minhas rosas preferidas. E ali, com toda a delicadeza dela, ela adentrou na minha vida, naquela fase delicada. E posteriormente a isso, eu que não me confessava desde a primeira comunhão, porque eu também não era crismada, fiz uma confissão e, para minha surpresa, o sacerdote me presenteou com o tercinho de Santa Teresinha e com a novena de Santa Teresinha. E posteriormente, foi a época que eu fiquei viúva, com 2 filhos pequenos. O meu filho tinha 2 anos e a minha filha 4. E eu, naquela vida que já havia batido em tantas portas, buscado a Deus em tantas religiões, eu não sabia onde Deus estava, aonde Jesus estava e se Jesus realmente existia. Então eu fiz a novena de Santa Teresinha, pedindo que ele me mostrasse aonde ele estava e que ele cuidasse de mim e dos meus filhos. Mas principalmente eu queria saber aonde ele estava, porque eu já havia batido em tantas portas, procurando ele em tantos lugares, e aí eu ganhei a rosa. E foi assim que ela entrou na minha vida, e ela prometeu que ensinaria as pessoas a amarem a Jesus como ela amava. E ela cumpriu isso na minha vida. E eu, muito ansiosa, quando descobri que ela viria para cá, chorei muito. E só ali eu me dei conta que a data se assemelhava, Jubileu de 25 anos que ela havia entrado na minha vida, ela estaria retornando agora na minha vida, vindo até a minha cidade. E isso para mim foi motivo de muita alegria. Então, naquele momento que ela adentrou na minha vida, eu sempre a tive como minha madrinha, porque eu nunca conhecia minha madrinha de batismo. Então, para mim, Santa Teresinha sempre foi a minha madrinha. Santa Teresinha intercedeu para que eu encontrasse Jesus, ela intercedeu para que eu fosse fiel nesses 25 anos. Ela intercedeu na minha vida, na minha fé, na minha busca, na minha fidelidade e muito mais do que isso, no meu amor a Jesus. E quando eu perguntei, pedi para ela, naquela novena eu disse, eu queria saber aonde Deus estava, aonde Jesus estava. E eu descobri. E ela me trouxe para a igreja, onde ele está vivo, no seu corpo, sangue, alma e divindade. E assim nós vamos concluindo o programa Ponto de Encontro desta 5ª semana da Quaresma. Agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Se você nos acompanha nesta quinta-feira à noite, fica com a transmissão ao vivo da adoração ao Santíssimo Sacramento do Santuário de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica com a transmissão, também ao vivo, da Missa Dominical do Santuário de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro!